Olá pessoal, bem-vindos ao segundo encontro desse projeto lindo do Colégio Londrinense e Anglo-Londrinense. Você está no Saúde Integral na quarentena e eu espero que esse nosso bate-papo hoje sobre organização acadêmica, organização dos estudos, possa acrescentar aí algo muito bacana para a sua rotina, para você, querido aluno, prezada aluna, e para os pais também, porque todos, afinal, estão envolvidos nesse processo, mas eu creio que é perfeitamente possível fazermos da nossa casa um ambiente propício para a qualidade do ensino. Estão comigo hoje aqui a querida psicóloga Evelyn e também as nossas prezadas orientadoras Franciele e Catiúcia. E de imediato eu quero passar a palavra então para a psicóloga Evelyn, que abrirá o tema e depois nós vamos complementando aqui na medida que for necessário. Obrigado, pastor. Pessoal, por que a organização do estudo, dessa rotina é tão importante para a saúde integral? Evelyn, o que tem a ver eu organizar o meu estudo com a minha saúde emocional nesse momento de isolamento? Bom, nós vínhamos, antes disso tudo acontecer, antes da quarentena, antes desse período de isolamento, com uma rotina determinada. Nós tínhamos um planejamento. Os pais iam trabalhar, os filhos para a escola, a gente já estava no nosso controle, estava organizado e planejado. De repente, a gente perdeu tudo isso. E em casa, tivemos que nos reinventar. Como fazer tudo isso em casa, então? Como organizar para que a gente tenha menos prejuízos possíveis? Porque quando a gente cumpre aquilo que a gente precisa fazer, a sensação de bem-estar que isso traz, de produtividade, de capacidade, isso alivia muitas angústias. Porque senão eu fico perdido ao longo do dia com aquela ideia assim, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que isso vai dar certo? Como vai ser quando eu voltar? Então, para que a gente elimine ou diminua um pouco dessa angústia, cumprir uma rotina, fazer o seu melhor em casa, vai ajudar muito. Ajudar, inclusive, a quando você tiver que voltar, você se sentir mais preparado para aquele momento. Então, a gente vai falar bem dessa parte pedagógica hoje para que vocês se preparem em casa. A rotina mudou, todo mundo teve que se reinventar. Catiúcia, pedagogicamente, o que a gente pode fazer em casa? Os pais com os filhos orientando, né? A gente sabe que eles também têm a questão do trabalho, o trabalho também foi para casa, todo mundo precisa usar o computador. Como que fica os filhos ali? Como que é importante a gente manter essa rotina que a gente tinha na escola e em casa para a gente continuar aprendendo, continuar crescendo e se desenvolvendo? Bom, eu acredito o seguinte, que a gente sabe que na escola o aluno ia para a escola, chegava lá às 7h30 da manhã, assistia às aulas, voltava para casa e ele já tinha a sua rotina de atividades, né? Porque nós temos o nosso sistema de aula dada, aula estudada hoje. E acredito que agora, nesse contexto em que nós estamos em nossas casas, essa rotina também deve ser mantida, né? Uma coisa que nós temos pensado é justamente no horário das aulas. Então, nós temos as nossas aulas ao vivo que acontecem no mesmo horário das aulas presenciais. Começamos, né, às 7h30 da manhã. Eu acredito que é positivo para o aluno começar a assistir essa aula. Eu sei que cada família tem a sua dinâmica, né? Mas eu acho bem interessante que o aluno mantenha essa rotina do horário. Quando a gente termina esse momento das aulas ao vivo, nós também temos as nossas aulas que são postadas no Classroom, que são as nossas aulas assíncronas. Então, até neste momento, eu acredito que seja importante que o aluno também mantenha a rotina. O aluno tem o seu horário, então ele vai se organizar da seguinte maneira. Eu vejo, às vezes, alguns alunos postando, né, fotos assistindo aula, sei lá, na cama. Então, a primeira orientação que eu dou é a seguinte, na cama não. Então, você precisa ir para um ambiente propício para isso, abre o seu material, pega o seu ângulo, pega o caderno, o seu estojo e acompanha a aula ali enquanto o professor estiver no momento ao vivo. Quando terminar isso, faz um lanchinho, toma uma água e já vai direto para o Classroom para acompanhar também as nossas aulas que são postadas. E outra coisa que eu tenho dito aos pais, essas aulas postadas, nessas aulas, o pai tem a possibilidade, ou o aluno, também de voltar o vídeo, pausar o vídeo quando necessário. Isso é muito importante para que a trilha de aprendizagem do aluno aconteça.
né? Então, o aluno, se ele fizer isso até meio-dia, mantendo essa rotina parecida com a que nós tínhamos na escola, acredito que ele não vai deixar muita coisa para o período da tarde. Quando for à tarde, ele vai fazer, então, as tarefas. E aí aconteceria o aula dada, a aula estudada hoje. A gente sabe que na rotina familiar, tudo está muito diferente, tudo mudou. No entanto, eu acredito que se os alunos conseguirem fazer isso, eu digo até os meus aluninhos dos 6º anos, por exemplo, são crianças. Eu quero que eles sejam autônomos, mas a gente precisa supervisionar essa autonomia. Aí entra o papel dos pais, que é até uma coisa que eu tenho conversado com alguns pais, que os pais nos ajudem nessa tarefa. Eu sei que alguns, como você disse, Evelyn, vão para o trabalho, ainda continuam, né, na sua rotina e a criança acaba ficando em casa. Então, acredito assim, chegou em casa, 10, 15 minutinhos à noite, sentar com o filho, falar, filho, mostra aqui para mim o que você estudou hoje. Pegar o horário ali de aula, olhar, falar, hoje você teve aula de língua portuguesa, matemática, dá uma olhadinha nas atividades que foram realizadas. Eu acho que essa supervisão neste momento é muito importante. E o nosso ganho vai ser muito positivo. O aluno vai manter essa rotina que ele tinha, claro que de uma forma diferente, a gente sabe disso, mas o aluno não vai acumular para que as pendências não choquem, né? A gente vê às vezes que eles ficam chocados, ai meu Deus, quanta tarefa. Mas se fizer diariamente, a gente sabe que ele vai dar conta. E outra coisa bem importante que eu tenho dito, eles serão muito mais autônomos. Com certeza. Isso é muito legal, né, Fran? A gente tem orientado a família, as famílias, nós temos conversado com os alunos. Essa autonomia vai ser, assim, um ganho muito positivo para a gente quando nós retornarmos. Desculpe, Fran, mas você falou algo aí muito importante, a questão de não fazer, não estudar na cama. Isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que se preparar psicologicamente para um dia de trabalho, porque estudar dá trabalho, não é? E a gente, trabalhando, a gente estuda, e estuda, a gente trabalha. Então, assim, é importante que esse aluno, ele levante, ele troque de roupa, ele lave o rosto, ele escove os dentes, ele tome um café, acorde antes, se prepare, porque, querendo ou não, fica lá com o pijamão, né, de boa, na cama, no sofá, deitado. Quer dizer, ele não está psicologicamente preparado para um dia de estudos. De repente ele está achando que ele está na frente da TV, vai assistir uma série no Netflix, e não é. E é importante realmente manter essa rotina, porque daqui a pouco nós estaremos no nosso dia a dia de volta, não é? E esse aluno já está adaptado a essa rotina, não vai ter maiores problemas aí nessa readaptação. Fran, vamos lá. Isso mesmo, pastor. Eu acho que o importante é fazer um planejamento, né? O aluno, ele precisa se planejar. E a escola, ela já fez isso para ele, né? Quando nós enviamos para os alunos um cronograma de aulas, né? Como a Catiúcia disse, lá no ensino médio que começa às 7h15 e vai até o 12h30, de segunda a sexta, ele sabe as aulas que ele tem. Então, veja, amanhã eu tenho aula às 7h15. Então, eu já consigo me organizar para isso, né? Eu consigo me planejar para isso. Então, é isso exatamente que o pastor Leonardo falou, né? Disse, a cama, né, o sofá me traz uma sensação de conforto. Exato. Né? Os alunos do ensino médio, como a Catiúcia disse, no fundamental também, toda essa situação em que estamos nos traz uma autonomia de estudo. Né? Mas será que o aluno é capaz de fazer acontecer essa autonomia? Né? Como que a gente pode ajudar nesse processo? Eu acho que a palavra-chave está na organização. Né? Quando nós nos organizamos, eu coloco em ordem aquilo que eu tenho para fazer. Né? Se a escola já direcionou para você que você tem aula às 7h15 até o 12h30, então eu vou me organizar, eu vou acordar mais cedo, né? Eu preciso ter uma bancada de estudo adequada, né? Não dá para estudar na cama e nem no sofá. Veja, os alunos têm livros, textos, caderno de exercício, apostilas. Às vezes, no momento da aula, o professor corrige um exercício e você não tem à mão, próximo de você, aquele material. Né? Isso prejudica, né, a eficácia do estudo, a sua aprendizagem, aluno. Isso vai prejudicar. Então, acho que manter um ambiente saudável e equilibrado é excelente nesse momento. A gente sabe, sim, que
a rotina da casa mudou. E às vezes o aluno ele vai procrastinar isso para fazer em um outro momento, né? E muitos alunos perguntam isso para a gente, né? Fran, a aula está gravada, eu posso assistir à tarde ou à noite? Olha, queridos, entendemos a situação do momento. Então você pode sim assistir essa aula num outro momento, né? À tarde ou à noite, dependendo do imprevisto que você teve. Mas o ideal é que você tenha a rotina conforme o cronograma da escola, né? Para você manter essa rotina que a Catiúcia disse, né? Para que quando todos retornarmos no momento presencial, né, você esteja adaptado, não estamos em férias, né? Temos um calendário a cumprir, né? Temos atividades todos os dias, né? Mas esporadicamente aconteceu uma situação em que eu não consigo entrar às 7h15 para assistir aquela aula, né? O que eu devo fazer? Né? Aí você pode assistir ela num outro horário, mas isso não pode ser a rotina. Né? No ensino médio, por exemplo, nós temos a terça-feira que é o contraturno. Nós ainda temos aulas virtuais, né, síncronas e assíncronas na terça-feira. E na segunda, quarta, quinta e sexta, eu posso me planejar, me organizar para as minhas específicas, né, Evelyn, falando dos alunos vestibulandos, dos alunos de cursinho, terceirão, eu posso focar nessas disciplinas, naquelas disciplinas para os demais alunos que têm um pouco mais de dificuldade, né, eu posso me organizar nesses dias no período da tarde e ter um foco melhor, né? Eu acho que cabe muito bem para esse momento essa palavra, organização, disciplina, né, fazer o meu planejamento, dar o meu melhor. Né? Eu acho que é a palavra-chave, na verdade, né, para os nossos alunos. Né? Se organizar. Isso que a Evelyn disse, quando eu me organizo, eu cumpro as minhas metas, alcanço os meus objetivos e consigo dormir com aquela sensação de dever cumprido. Né, Evelyn? Isso. Né, até porque a carga horária está sendo cumprida. Né? Então, tanto em aulas síncronas ou assíncronas, essa carga horária está lá. E aí, o aluno que cumpre com essa carga horária, quando ele voltar, ele vai se sentir muito mais tranquilo. Fiz o meu melhor, sem aquele sentimento de arrependimento. A questão, vou voltar só um pouquinho no gancho ali, tanto do aula dada quanto de fazer na cama, existe uma explicação neurocientífica disso, né? Que é a comunicação mental. O que a cama representa para mim? Representa momento de relaxar, representa o momento de descansar. Se eu estou ali, eu já mandei essa informação para mim, que é o momento de eu descansar, de eu relaxar. Como que eu vou estar com a minha atenção, a minha concentração ligada se eu estou naquele ambiente que favorece o meu sono e o meu descanso, né? E a aula dada, a aula estudada hoje, porque é onde a gente vai fixar ao fazer as tarefas esses conteúdos que nós tivemos de manhã. Então, mesmo naquele dia, como a Fran falou, importante manter essa rotina. Claro, flexibilidade, porque a gente vive uma situação diferente hoje, né? Algum dia ou outro vai precisar fazer em outro horário, mas lembra de cumprir essa regrinha de você depois estar fixando esses conteúdos que você estudou, mesmo que não foi ali dentro daquele horário. Quanto mais próximo a gente conseguir manter uma rotina que a gente tinha no presencial, menos desgastes a gente vai sofrer quando voltar para essa rotina de novo. Excelente. Mais alguma consideração, Catiúcia, Fran? Não, pastor, eu acho que é isso, né, Catiúcia? Na verdade, assim, até quero comentar que as famílias com quem a gente tem conversado bastante, que nos relatam que estão mantendo essa rotina que nós já tínhamos ali nas nossas aulas presenciais, eles relatam para a gente que sim, o ganho é muito positivo. Não é fácil, a dinâmica é outra, a gente sabe disso, mas que os alunos estão acompanhando, eles conseguem fazer as atividades. Então, assim, até falando um pouquinho dos alunos menores, eu vejo que algumas famílias estão redescobrindo como é gostoso fazer as coisas em equipe ali, em um momento familiar. Eu, até, pastor, ontem nós estávamos conversando com uma família e uma mãe relatou que eles viveram um momento muito especial quando viram as pendências da filha e aí foram ajudá-la.
Então eu vejo assim, que agora é o momento das famílias, sim, né, dessa nossa parceria, escola-família, estar ainda mais forte, né? Porque nós precisamos desse apoio. E vai dar tudo certo, é o que eu digo para os meus alunos, para os pais, tudo vai passar, né, pastor, né, gente? E logo, logo estaremos de volta para a nossa rotina tão gostosa. Muito bom. Resumindo, ninguém quer uma relação doentia com os estudos, porque tudo aquilo que é exagerado faz mal. Aliás, tem um texto bíblico que fala sobre isso, Eclesiastes 12:12, né? O muito estudar é enfado da carne. Tem uns espertinhos que pegam esse versículo para não estudar nada. Mas a grande questão é a seguinte, uma vez fazendo um curso do Ministério de Família, eu aprendi assim, nós precisamos devolver perguntas aos nossos filhos. Agora, falando com você, papai e mamãe. Pai, eu posso ir jogar bola? Se bem que agora estamos um pouco limitados, né? Pai, eu posso assistir uma série no Netflix? Eu posso jogar aqui um videogame? Bom, qual seria a pergunta a ser devolvida para esse filho? Filho, você tem liberdade para fazer isso? Como assim, pastor? Meu filho tem liberdade. Bom, se ele já cumpriu as prioridades dele, se ele já estudou, se ele já estudou as específicas, se ele já cumpriu a grade do dia, se ele já passou pelas tarefas, está liberado? Então ele tem liberdade para fazer isso. O próprio aluno, o próprio filho, precisa saber responder essa pergunta. Se ele não tem essa liberdade, não tem nem que chegar para o papai para perguntar se pode. Cumpre primeiro essas prioridades e depois vem o lazer, vem o filme, vem o bate-papo em família. Tudo isso é muito saudável, porque também esses momentos de ócio criativo são fundamentais para que depois a gente também empregue uma maior energia quando estivermos estudando. No mais, que Deus abençoe todas as nossas famílias. Eu quero finalizar como sempre a gente faz, orando, agradecendo a Deus pela vida de vocês e mais uma vez reiterando a importância de caminharmos juntos. Escola e família, como nunca, precisam caminhar juntos para que realmente o objetivo maior, que são os seus filhos, não é? Sejam aí formados e capacitados para uma vida cada vez mais transformadora. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, te agradecemos por esse bate-papo, te louvo, Senhor, pela vida da Evelyn, da Fran, da Catiúcia. Obrigado porque o Senhor tem nos dado uma equipe tão hábil, uma equipe tão abençoada e uma equipe tão próxima e tão preocupada com o bem-estar das nossas famílias. Senhor, que possamos continuar caminhando nessa unidade, onde cada um faz a sua parte com excelência para que nenhuma dessas partes fique sobrecarregada. Que o Senhor abençoe em especial os nossos alunos, os nossos filhos, Senhor, para que possam se organizar cada vez melhor na sua rotina acadêmica, que possam entender, Senhor, como esse tempo tem sido diferente, mas que a crise é sim uma oportunidade de criação e de crescimento. Peço que o Senhor dê essa habilidade aos filhos, essa criatividade, essa responsabilidade, essa proatividade, mas também dê aos pais muito amor, muita paciência, muita sensibilidade. É o que te pedimos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.